Livro dos Salmos, Salmo de número 18, nós iremos ler os versículos 37 a 45. Diz assim a palavra de Deus: Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Por de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Amém. Palavra do Senhor, amados irmãos. Muito provavelmente, assim como acontece em outros textos bíblicos, muito provavelmente a leitura dos versículos que nós acabamos de fazer, de ver, causa um certo incômodo no ouvido de alguns irmãos de mente um pouco mais sensível, né? Essa passagem, como vocês perceberam, está recheada de linguagem que exprime muita violência, não é verdade? Alguma coisa muito brutal. E de fato, irmãos, alguns ao lerem esse salmo, isso causa para essas pessoas uma certa estranheza, assim como acontece também com os chamados salmos imprecatórios. Mas eu preciso lhes dizer, irmãos, que muito dessa reação tem um motivo central: a nossa pouca compreensão ou a nossa falta de análise de textos como esse. O salmo que nós acabamos de ler, em primeiro lugar, e a gente precisa entender isso, tem um enredo. Que enredo, pastor? São as guerras que Davi enfrentou. E como, obviamente, Deus lhe deu vitória sobre todas essas batalhas. O contexto do Salmo 18 são guerras, é uma luta armada, são as batalhas que Davi enfrentou com os seus inimigos. E, irmãos, se nós pararmos para pensar, quando nós estamos diante, como por exemplo nós vamos comprar um livro, assistir um filme, que a gente já sabe que o contexto é esse, o contexto é de guerra, o contexto é de luta, o contexto é de briga armada, o contexto é de combate. O que é que nós esperamos encontrar, irmãos? Num livro que tem esse enredo, num filme que tem esse enredo, numa música que tem esse enredo. São expressões que nos remetem a esse cenário, não é verdade? E, irmãos, o Salmo de número 18 não é diferente, porque esse é o contexto desse Salmo. Novamente, são as lutas, são as guerras que Davi enfrentou e como lhe deu vitória em todas elas. Para exemplificar isso para vocês, irmãos, existe um livro muito vendido hoje em dia. O nome do livro é A Arte da Guerra. Talvez vocês já ouviram, até mesmo leram. Aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente, a maioria deles conhece o livro ou já leu o livro, certo? Irmãos, quais são as pessoas que hoje consomem esse livro, compram esse livro? São vendedores, são empresários, são homens de negócio, são psicólogos, são gente que mexe com finanças. Só que o livro Arte da Guerra não fala, irmãos, sobre vendas. Prioritariamente, não é esse o tema. E quando ele foi escrito, muito provavelmente o seu autor, o general Sun Tzu, não pensava sobre técnicas de venda, técnicas de negócio, ou falar de alguma coisa que tem a ver com a área comportamental. Não, irmãos. O livro Arte da Guerra fala sobre estratégia de
de guerra de verdade. E quando alguém compra um livro como esse, quais são as coisas que ela vai encontrar? São expressões, são ações que remetem-nos para esse cenário, para esse contexto. Irmãos, quando a gente traz esse entendimento em cima da mesa, quando nós estamos lendo esse tipo de texto, né, do Salmo 18, outras passagens bíblicas, inclusive outros salmos, também têm o mesmo contexto. Quando a gente coloca isso, essa verdade sobre a mesa, fica fácil da gente entender o porquê que muitas pessoas, ao olhar para esse texto e textos similares, vão dizer que textos como esses estão em contradição com o mandamento que diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Tem gente que olha, irmãos, para essa passagem aqui do Salmo 18 e diz, não, isso aqui não poderia existir, porque está em contradição com aquilo que nós encontramos da parte de Jesus nos evangelhos. Fica fácil, irmãos, entender porque pessoas agem assim, com textos como o Salmo 18, os versículos que nós acabamos de ler. São apenas críticos, irmãos. São apenas críticos que querem desvirtuar o texto bíblico e querem levantar motivos para desconsiderar a harmonia que existe na palavra de Deus, desconsiderar a inerrância bíblica e a autoridade das Escrituras Sagradas. É isso que os críticos querem dizer. Porque, irmãos, de fato, o Salmo 18 não tem, e a gente não precisa fazer muito esforço para que vocês entendam isso, o Salmo 18 não tem aplicações literais para as nossas vidas hoje. A não ser que alguém aqui que me escute seja o Davi. Ou seja, alguém que, como Davi, era rei. E, inclusive, assim como Davi, tem a missão hoje de espelhar o reino de Deus através do seu próprio reinado, como era o caso de Davi. Se você não é Davi, o Salmo 18 não tem aplicações literais para a sua vida. Isso, irmãos, é muito fácil da gente entender. Mas, mesmo assim, o Salmo 18 fala muito aos nossos corações hoje. Porque a pergunta, irmãos, é simples. O que a gente faz hoje com o Salmo 18, versículos 37 a 45? O que a gente faz, irmãos, quando a gente encontra passagens bíblicas onde Davi parece ser muito agressivo? Parece se utilizar de violência. O que a gente faz, irmãos, quando Davi ou quando outro personagem bíblico age nessa mesma direção? O que a gente faz com esses textos? A gente finge que eles não existem? A gente tira da Bíblia? A gente desconsidera? Não, irmãos. Nós trabalhamos sobre um princípio cristão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Além disso, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. E essa verdade, irmão, de que toda a Escritura é inspirada e útil, se aplica para os versículos que nós acabamos de ler. Então, o que nós precisamos fazer? Desconsiderar o que este salmo diz, o que esses versículos diz, ou entender as verdades espirituais que lá existem e trazê-las para as nossas vidas? Me parece, irmãos, que a resposta de um crente sincero é a segunda opção. Entender aquilo que esse salmo diz, as suas verdades espirituais, e trazê-las para as nossas vidas. Amém? Dito isso, eu quero olhar com vocês para essa passagem e compartilhar com os meus amados irmãos 4 ensinos. 4 ensinos de Deus para as nossas vidas. Eu espero, irmãos, que Deus, de fato, nos ministre de forma poderosa, de forma profunda a sua palavra. Amém? Primeiro ensino. Em suma, irmãos, a parte do Salmo 18 que nós reservamos para meditar essa noite descreve como Deus deu a Davi vitória sobre os seus. Entenda isso. O contexto é esse.
é a descrição de como Deus deu a Davi vitória sobre os seus inimigos. Na verdade, irmãos, não é só dos versículos 37 a 45, não. É de todo o Salmo 18. E aí Davi faz isso de formas diferentes e até vai falar isso de forma repetida. O Salmo, a porção do Salmo 18 que nós lemos é uma repetição daquilo que Davi já fez. E nós explicamos isso na última quarta-feira. Só que, irmãos, nós podemos dividir esses versículos aí, esses 9 versículos, 37 a 45, em 2 partes. Ok? Nós podemos olhar para essa passagem. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Amém? Nós podemos dividi-las em 2 partes. Do versículo 37 a 42, é Deus dando vitória para Davi através da guerra. 37 a 42, Deus dando a Davi vitória através da guerra. Do 43 até o 45, é Deus dando vitória para Davi sem a necessidade da guerra, apenas através da fama ou do renome do salmista. Então, do 37 a 42, Deus dando vitória a Davi através da guerra. Do 43 a 45, Deus dando vitória a Davi sem a necessidade da guerra. Ou seja, onde é que o pastor quer chegar? Em algumas lutas, Davi teve que atuar, em outras, não. Em algumas batalhas, Davi estava presente, em outras, não. Mas em todas elas, irmãos, perceba que Deus sempre foi a causa da vitória do salmista. Davi estava presente, Deus foi a causa da vitória do salmista. O salmista não estava presente, ou não precisou, não houve a necessidade do salmista atuar, lutar. Deus ainda era o autor, a causa principal das vitórias do salmista. Um exemplo, versículo 39. Versículo 39, irmãos. Diz assim: pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. E o primeiro ensino é esse, irmãos. A vitória do povo de Deus sempre vem através do Senhor. Eu quero que você destaque a primeira palavra que aparece no versículo 39. É a palavra pois. Se você puder, coloque isso aqui ao lado. Termo de explicação. Pois é um termo de explicação. A gente poderia substituir, por exemplo, pela palavra porque, ou pela expressão por causa de, certo? Davi aqui está explicando de onde surgiu, de onde vinha, qual era a origem de todas as suas vitórias. E Davi, irmãos, está nos dizendo aqui que o motivo principal, que o motivo primordial de todas as suas conquistas é o Senhor. A vitória de Davi tem um motivo, é o Senhor Deus. Assim, irmãos, como a vitória dos eleitos do Senhor tem um motivo principal, é o Senhor Deus. É o Senhor Deus, irmão. Entenda, irmãos, que para todas as nossas vitórias tem um pois, tem uma explicação. Para todas as nossas conquistas tem um pois, tem um motivo, tem uma causa. E aqui, irmãos, Davi não atribui as suas vitórias, a sua capacidade intelectual, a sua força militar, a sua capacidade de ser um grande estrategista de guerra. Davi, irmãos, não traz como causa das suas conquistas ele mesmo, ele próprio. Mas Davi direciona todas para Deus. O objetivo aqui do salmista, irmãos, é glorificar ao Senhor por todas as vitórias, por todas as glórias que ele viveu.
E isso o salmista Davi faz dizendo que o motivo é o Senhor. O motivo é o Senhor. Qual é ou por que nós recebemos vitória? Porque nós temos um Deus. De onde é que vêm as nossas vitórias? É o Senhor. É o Senhor Deus. Irmãos, dentro desse sentido, entenda duas coisas. Quando nós dizemos que a nossa vitória depende do Senhor, esta é uma declaração de dependência. Nós estamos, irmãos, meio que dizendo assim: sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo, sozinho eu não tenho a mínima capacidade. Mas em Deus, nós somos mais do que vencedores. É isso que a Bíblia diz. E nós nos submetemos a Ele, e nós vamos em direção a Ele, para que a bênção do Senhor caia sobre as nossas vidas. Nós não confiamos em carros, nem cavalos, nem na nossa própria capacidade. Me permito fazer esse acréscimo. Mas nós fazemos menção em nome do Senhor, ou no nome do Senhor. Quando nós dizemos, irmãos, que a nossa vitória vem de Deus, e essa é a segunda coisa que eu quero que você entenda. Esta, irmãos, também é uma declaração de que nós entendemos que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado. Deus batalha as nossas guerras. Deus está presente nas nossas lutas. Deus, irmãos, está bem perto, mesmo diante das adversidades da vida que nós enfrentamos. Deus está do nosso lado. E cada vitória que nós recebemos, irmãos, tem esse princípio, esse motivo. É porque Deus está conosco. O Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos orienta, o Senhor é quem nos dá o dom da vida, o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor, irmãos, é quem nos motiva a continuar avançando. Todas as nossas conquistas vêm de Deus. Um texto registrado pelo apóstolo João, uma palavra de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem Deus, irmão, nós não podemos fazer nada. E o apóstolo Paulo também faz um registro, né, na mesma direção, quando lá em Filipenses 4:13, ele diz: tudo posso pelas minhas próprias forças? Tudo posso pela minha inteligência? Tudo posso pela minha capacidade? Não, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. É sempre Deus, é sempre o Senhor, é sempre o nosso Criador que nos conduz em triunfo. Amém, queridos? Agora eu quero entrar um pouco mais no texto, para chegar no segundo ensino do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Eu quero que você olhe exclusivamente para os versículos 37 a 42. Os versículos 37 e 42 é a vitória de Deus com guerras ou sem guerras? Com guerras, certo? Já falei isso, entenda isso. É a vitória que Deus deu para Davi através da guerra. E aqui, irmãos, nós encontramos várias expressões, na verdade 3, que o salmista descreve, que o salmista utiliza para descrever que ele não apenas venceu seus inimigos, mas que a vitória que Deus lhe concedeu sobre eles foi completa, definitiva, permanente e final. Não é que Deus apenas deu vitória para Davi. Deus deu para Davi vitória completa. Não é que Deus deu apenas vitória para Davi sobre os seus inimigos. Deus deu para Davi vitória permanente, final, definitiva. 3 expressões, certo? No versículo 37, encontre essa frase aqui. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Só voltei depois de haver dado cabo deles.
No hebraico, irmãos, o hebraico, na verdade, nos permite utilizar o seguinte, ou traduzir assim: só descansei, ou só me assentei, né? Se assentar no sentido de descansar mesmo. Só descansei, só me assentei, depois de haver dado cabo deles. Se fosse num campeonato de futebol, o que Davi estava dizendo não era isso. Eu ganhei o jogo. Não é isso que Davi está dizendo. Ou eu venci algumas partidas. Não é isso que Davi está dizendo. Se fosse um campeonato de futebol, Davi estava dizendo que eu venci o torneio. Eu só voltei após ter dado cabo deles. Davi está declarando que ele derrotou todos os seus inimigos e não resta nenhum deles. Segunda frase, está no versículo 38. Encontre ela. Não puderam levantar-se. Não puderam levantar-se. Davi, irmãos, está aqui declarando que os seus inimigos ficaram sem força para reagir. Eles ficaram, irmãos, tão fracos, tão derrotados, que eles não tinham nem capacidade de se erguer. Na verdade, eles foram completamente derrotados. Eles estão completamente fracos. Terceira frase, ainda no versículo 38. Encontre ela, por favor. Caíram sob meus pés. E aqui, irmãos, cair sobre os pés significa estar completamente subjugado. E, irmão, de fato foi isso que aconteceu com os inimigos do salmista. Eles foram completamente subjugados. Todas essas frases, irmãos, indicam uma atitude de Deus. Deus deu para Davi, novamente, uma vitória cabal e decisiva. Todos os inimigos de Davi foram completamente derrotados. Não há qualquer possibilidade deles voltarem a se erguer, a se levantar. Os inimigos do salmista, irmãos, foram derrotados de forma permanente. Amém? Há muitos irmãos que vivem, como nós dizemos, né, numa montanha russa. Altos e baixos. Tem irmãos que vivem, irmãos, como se fosse uma montanha russa, altos e baixos. Tem horas que nós os encontramos no alto, né? Estão evoluindo, estão progredindo, estão vencendo os seus inimigos espirituais, a mentira, a inveja, o rancor, pecados sexuais, enfim, irmãos, estão vencendo seus inimigos espirituais, a sua velha natureza, as tentações do mundo, as setas do tentador. Irmãos, existem aqueles que estão vivendo no alto, estão vencendo os seus inimigos emocionais, seus traumas, lembranças dolorosas, sua falta de perdão. Mas por vezes, irmãos, nós encontramos estas mesmas pessoas que estavam anteriormente vivendo alto, agora vivendo embaixo. Não é verdade? Essas pessoas que pareciam estar tão bem, a gente encontra elas e fica sem entender, meu Deus, como é que um irmão desse há dias atrás, ou há semanas atrás, estava em outra posição, em outro nível, e agora está reincidindo nos velhos erros, está revivendo ou relembrando memórias do passado, está ainda lutando contra coisas que já fizeram parte da sua natureza, da sua velha natureza. Meu Deus, como é que essa pessoa voltou, teve uma queda tão brusca, tão grande? Irmãos, de fato, quando a gente encontra, quando a gente identifica essas pessoas, a gente tem até um certo receio, né? De como falar com elas, de como tratá-las, porque a gente não sabe se naquele dia ela está no alto ou se naquele dia ela está no baixo, irmãos. Irmãos,
quando nós estamos passando por situações assim, ou quando nós encontramos outros que estão passando situações assim. O Salmo 18 tem uma mensagem maravilhosa para nós. Cristo nos dá, Deus nos dá vitória completa e definitiva. As vitórias do homem são temporárias. A vitória que Deus nos dá é eterna. As vitórias, irmãos, do homem é como aquele remédiozinho, né, que a gente toma para aliviar, para amenizar, para meio que esconder a dor de cabeça. Mas que aquele remédiozinho não cura a doença que está causando a dor de cabeça. Irmãos, a vitória que Deus nos dá não é paliativa. Não é para amenizar sintomas. Não é apenas para melhorar. A vitória que Deus nos dá, irmãos, é cabal, é permanente, é completa. A vitória que Deus nos dá corta o mal pela raiz. A vitória, irmãos, que Deus nos dá resolve o problema de forma definitiva. É isso, irmãos, que Deus faz com os seus filhos. Em Deus nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores, porque a vitória que Deus nos dá é completa, é permanente. Amém, queridos? Até aqui foram 2 ensinos. Deus nos dá a vitória, foi o primeiro ensino. O segundo ensino, Deus nos dá a vitória completa. Amém? Pastor, o terceiro ensino. O terceiro ensino, irmãos, nasce de um entendimento um pouco mais aprofundado do Salmo 18. Eu tenho uma pergunta para lhes fazer. Uma pergunta sincera para lhes fazer. Qual é o sentido de nós termos um salmo como este no inário oficial dos judeus? Qual é o sentido de nós termos um salmo desse no inário oficial dos judeus? Irmãos, entendam, essa pergunta não é para contestar a presença do Salmo 18, muito pelo contrário. Não é para contestar a presença do Salmo 18 no saltério, mas é para nos levar ao entendimento deste Salmo. Irmãos, essa pergunta nasce de um princípio. Quando Davi canta esse Salmo, a gente entende o que ele está cantando. Imagine Davi lá no templo louvando ao Senhor através do Salmo 18. Nós estamos entendendo o que de Deus Davi está adorando, o que de Deus Davi está louvando. Quais são os motivos de agradecimento presentes no coração do salmista. Quando é Davi, aquele que louva ao Senhor através dessa passagem, desse salmo, nós entendemos por que ele está fazendo isso. Agora, irmãos, existe um problema. Não é só Davi que canta o Salmo 18. Ou não foi apenas Davi que cantou o Salmo 18. O Salmo 18 não está apenas na playlist pessoal de Davi. O Salmo 18 está disponível, como eu disse, no inário oficial de Israel. E de fato, irmãos, cremos que em momento oportuno todos os judeus louvavam o Senhor se utilizando desse salmo. E a pergunta, irmãos, se repete. Qual é o sentido de um judeu que não é Davi cantar, louvar ao Senhor o Salmo 18? O que é que eles estão louvando? O que é que de Deus eles estão louvando? O que é que eles estão agradecendo? O que para eles, qual é o significado do Salmo 18 para um judeu, para todos os outros judeus que não são Davi? Para Davi a gente sabe, ele está adorando a Deus pelas vitórias que o Senhor lhe concedeu. Mas os outros judeus, o que é que eles estão adorando ao Senhor através do Salmo 18? Você consegue imaginar? O que é que os outros judeus estavam, ou o que de Deus os judeus estavam adorando ao Senhor quando eles faziam uso do Salmo 18? Porque quando é Davi, é a vitória que Deus deu para
Davi. E os outros judeus comuns? O que é? Qual o sentido? Entenda isso, irmãos. E muito provavelmente era isso que os judeus entendiam quando eles estavam adorando ao Senhor. As vitórias que Deus deu para Davi são as vitórias que Deus deu para Israel através de Davi. Quando o judeu comum estava louvando ao Senhor através do Salmo 18, eles estavam louvando, eles estavam agradecendo a Deus pelas vitórias que Deus deu para a nação através de Davi. Você consegue entender isso? Você consegue visualizar isso? Quando um judeu normal louvava ao Senhor, fazendo uso do Salmo 18, que ele estava declarando, eram não apenas as glórias que Deus deu para Davi, mas agora as glórias que Deus deu para Israel através de Davi. Quando um judeu louva ao Senhor, um judeu comum louva ao Senhor, fazendo uso do Salmo 18, o que ele está de fato declarando são as conquistas que Deus deu para a nação através de Davi. Davi era o representante de Deus para Israel. Era o rei ungido do Senhor. E tudo aquilo que Deus, e a forma como Deus abençoa Davi, é a forma como Deus abençoa Israel através de Davi. Você consegue compreender isso? Amém? Irmãos, nós hoje podemos louvar ao Senhor através do Salmo 18. E a pergunta é essa: o que nós estaremos declarando, agradecendo, se assim o fizermos? Quando nós abrimos essa passagem bíblica, esse texto bíblico, e o recitamos e entendemos que está aqui várias verdades espirituais, divinas, para o povo de Deus hoje, o que é que nós estamos declarando? Se para um judeu comum, eles estavam declarando as vitórias que Deus deu para Israel, através de Davi, qual é o significado do Salmo 18 hoje para a igreja do Senhor? O que é que nós declaramos? São as vitórias que Deus dá para a igreja através... Você entende? Através de Cristo. Quando um cristão hoje louva ao Senhor através do Salmo 18, nós estamos declarando, nós estamos agradecendo a Deus pelas vitórias dos que o Senhor derrama, ou que o Senhor dá, concede para a sua igreja, através daquele que nós chamamos de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós olhamos para esse texto e louvamos ao Senhor, fazendo uso dele, nós estamos declarando as glórias que Deus derrama sobre a sua igreja, através daquele que é o nosso ungido, o nosso Messias, o nosso mediador, o nosso representante diante de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os judeus é as vitórias de Deus para Israel através de Davi. Para mim e para você hoje são as vitórias que Deus derrama sobre a sua igreja através do nosso rei, através do seu Messias, através do nosso representante divino, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, irmãos, que o Salmo 18 nos mostra e nos revela a pessoa de Cristo. Lembre-se disso. Quem era Davi? Davi era representante da nação de Israel. Davi era ungido de Deus. E na tipologia bíblica, irmãos, Davi era um tipo de Cristo. Davi nos direciona até a pessoa de Jesus. E de Davi nós conseguimos chegar em Cristo. A gente, irmãos, por vezes faz uma má correlação entre os personagens bíblicos. Geralmente a gente pega um texto que fala de Davi
e a gente faz um relacionamento entre Davi e nós, né? Não, está aqui Davi, o servo do Senhor, também sou servo de Deus. Então Davi e eu, é como se funcionasse como o mesmo sujeito, né? Os mesmos personagens, melhor dizendo, no texto. Irmãos, por vezes essa correlação não dá certo. Porque em alguns momentos, alguns aspectos do reinado de Davi espelham o reinado que foi infinitamente mais glorioso, o reinado de Cristo. E aqui, irmãos, tratando sobre as vitórias de Davi, nós conseguimos chegar, de fato, nas vitórias de Cristo. Entenda isso, irmãos. Quando Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e isso aconteceu para a glória de Deus e para o bem da igreja. Entenda isso, irmãos. Quando Cristo expôs a vergonha, a ignomia, na verdade, né, o texto de Colossenses 2,15 começa declarando que Cristo despojou os principados e potestades, expondo-os ao desprezo, triunfando neles na cruz. Quando Cristo fez isso, irmãos, com o mundo espiritual da maldade, isso aconteceu para a glória de Deus e para o bem da igreja. Quando, irmãos, Cristo ascendeu ao céu, tomando uma posição de autoridade, assentando-se à direita de Deus, isso aconteceu para a glória de Deus Pai e para o bem da igreja. E quando nós vemos no livro de Apocalipse, aquele lindo dia, aquele glorioso dia, o dia do Senhor se aproximando, que será o dia da vitória de Cristo, da vitória do Cordeiro de Deus, irmãos. Esse dia, por consequência, será a vitória também da igreja do Senhor. As vitórias de Cristo são as nossas vitórias. As vitórias de Cristo, irmãos, têm consequências para as nossas vidas. As vitórias, irmãos, de Cristo nos são dadas. Deus nos dá vitória através de Cristo Jesus. Até agora eu ensinei para vocês 3 coisas. Deus nos dá vitória. Deus nos dá vitória completa. Deus nos dá vitória através de Cristo. Existe, irmãos, um 4º e último ensino para as nossas vidas nessa noite. Porque é o que a gente faz diante disso. Porque uma coisa é a gente simplesmente ouvir, ok, pastor, eu entendo que Deus nos dá vitória, eu entendo que a vitória de Deus é definitiva, eu entendo, pastor, agora que Deus nos dá vitória através de Cristo, mas e nós, né? O que a gente faz? Como é que a gente reage diante dessas verdades? O que essas verdades, ou como essas verdades impactam as nossas vidas? O que Deus espera, irmão, de nós, depois que a gente já sabe de tudo isso? Que Ele nos dá vitória, que Ele nos dá vitória definitiva, que Ele nos dá vitória através de Cristo. O que isso, irmãos, pode, ou de que forma isso pode transformar as nossas vidas? E eu peço, irmãos, para que vocês voltem novamente a olhar para o texto. E eu quero que você perceba algo muito importante. Deus dá a vitória a Davi. Mas há momentos que Davi precisa o quê? Agir. Entende, irmãos? Dos versículos 37 a 42, é Deus dando vitória a Davi através da guerra. Davi estava atuando. Davi estava presente. Ok, outros não. Não necessitou de guerra, mas em vários momentos, em várias circunstâncias, Davi precisou atuar. E o que, irmãos? Ou de que forma Davi atuou? Ou antes, o que fundamentou? O que sustentava as ações de Davi? Entenda isso em nome de Jesus. Leve isso para o restante da sua vida. O crente não age para receber a vitória de Deus. Pastor, parece... isso aí tem cheiro de heresia, pastor.
Como assim o crente não age para receber a vitória de Deus? Não, irmão. O crente não age para receber a vitória de Deus. A vitória de Deus nos faz agir. A vitória de Deus não é consequência da nossa ação. A nossa ação é que é consequência da vitória de Deus. Você lembra o que eu lhes ensinei na última classe de discipulado? O Senhor nos salvou, e o Senhor em Cristo nos perdoou, que Deus derramou sobre nós arrependimento e fé, e por isso, e apenas depois disso, é que nós podemos viver na prática das boas obras. As ações de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus, a vitória de Deus é sempre antes. E elas é que produzem novidade de vida, ou atitudes em nós. O crente não age para alcançar a vitória. O crente age porque ele já tem consciência de que Deus lhe dá a vitória, de que Deus lhe dá a vitória completa, e de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O crente age, irmãos, o crente acorda de manhã, já sabendo disso. Eu sou mais do que vencedor, e confiado nisso, irmãos, é que nós nos erguemos para viver em novidade de vida e cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nunca é a nossa atitude que produz a vitória, é a vitória que Deus nos dá, que produz as nossas atitudes. Eu quero mostrar, irmãos, de fato, como é que Davi agiu. Porque a gente precisa agir, não é verdade? Nós já somos muito abençoados de saber que, novamente, né, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a vitória decisiva, completa, e Deus nos dá a vitória através de Cristo. Agora seja abençoado de saber o que é que Deus espera de você. E eu quero, irmãos, que você perceba como é que Davi descreve as suas ações. Aquela violência, né, que alguns não gostam de ouvir, ou estranham, ou se sentem assim, meio que sensibilizados através das declarações de Davi. Vamos ver o que é que Davi diz, como é que ele age aqui. Vamos ver. São quatro frases, amém? Em primeiro lugar, no versículo 37, encontre essa frase aqui: persegui os meus inimigos. É Davi agindo, tá? Perseguiu. O sujeito da oração é Davi, tá? Sujeito aí oculto, né? Mas é Davi, tá? No versículo 38, encontre essa expressão: esmaguei-os. Quem é o sujeito dessa oração aí, irmãos? Quem é o autor dessa ação? É Deus ou é Davi? É Davi que esmaga ou é Deus que esmaga? Davi. Davi, esmaguei-os. Está conjugado primeira pessoa singular. Esmaguei-os. No versículo 40, a frase é: eu os exterminei. Novamente, sujeito da oração, o agente aí da ação. Deus ou é Davi? Davi. Eu os exterminei. Aí no 42, versículo completo, né? Os reduzi a pó, novamente perceba, conjugado na primeira pessoa do singular, ou seja, Davi. Os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Agora, irmãos, faça essa reflexão aqui comigo. Davi agiu de forma frouxa ou de maneira corajosa? Nós acabamos de ler como é que Davi agiu contra os seus inimigos. Ele agiu de forma frouxa ou de forma corajosa? Olha só, irmãos, ele diz que ele perseguiu, que ele esmagou, que ele exterminou, que ele reduziu a pó, que ele lançou fora. Isso aqui, irmãos, é atitude frouxa ou atitude corajosa? Davi, irmãos, expressa aqui medo ou ousadia? Ousadia. Davi, irmãos, agiu de forma leve ou de maneira firme? De maneira firme. Então, irmãos,
por que por vezes nós reagimos diante dos nossos adversários espirituais de forma que parece ser tão acanhada? Por quê? Davi sabia que a sua vitória vinha de Deus, você também sabe. Davi sabia que a vitória que ele recebia de Deus era definitiva, você também sabe. Os judeus sabiam que Deus dava vitória para Israel através de Davi. Agora você sabe que a sua vitória vem de Cristo. Então por que você reage diante das suas batalhas espirituais, por vezes de forma que pareça que você não tem coragem, está com medo, está acuado? Davi confiava em Deus. E essa sua confiança fez Davi ser uma pessoa de atitudes ousadas, de ações que demonstravam valentia. E essa valentia, irmãos, não vinha propriamente de Davi, vinha da fé, vinha da certeza que Deus dava para Davi. Não era que Davi era um homem valente nele mesmo, porque nem ninguém, nem o cristão, pode dizer que em seu coração, ele mesmo pode produzir coragem ao seu coração. Essa coragem, essa ousadia, essa firmeza, essa fé, irmãos, está alicerçada sobre algo. Deus age sobre as nossas vidas. Quando a gente sabe disso, irmãos, então por que as nossas atitudes não espelham as nossas crenças, as verdades espirituais que nós já entendemos da parte de Deus? Por que a gente às vezes vai de forma muito leve, enfrentar os nossos inimigos? Entenda isso, irmãos, novamente, a força não está em você. A força está no Senhor. E depois que a gente sabe que Deus está do nosso lado, que há a vitória de Deus para as nossas vidas, a gente vence, a gente avança, a gente toma, irmãos, certas atitudes que de outra forma nós não tomaríamos. Não dá, queridos, não dá para a gente sair aqui nessa noite e viver da mesma forma. A gente tem que sair corajosos, com a mesma porção que Deus derramou sobre Davi, fazendo-o perceber que Deus lhe dava vitória, e Deus lhe dava a vitória completa, que a sua vitória, que a vitória dos judeus, vinha dele para nós através de Cristo. Isso que você ouviu tem que gerar mudança na sua vida. Isso que você ouviu tem que gerar impacto no seu coração. Você não pode mais sair daqui, meu amado irmão, no nome de Jesus, acuado, temeroso, com atitudes amedrontadas. Saia, irmãos, saia no nome de Jesus daqui nessa noite, com a certeza de que Deus está do nosso lado, do seu lado, e que você pode reagir diante dos seus inimigos espirituais. Não é contra o vizinho não, tá? Não é contra aquela pessoa que está te fazendo raiva. É contra é diante, irmãos, é em meio às batalhas da vida. É em face dos nossos inimigos espirituais. Persegui-los, esmagá-los, exterminá-los, reduzi-los ao pó e lançá-los fora ao léu do vento. Espero que isso de fato aconteça com você. Que Deus lhe capacite para isso, para vencer todas as suas adversidades, todos os seus problemas espirituais dessa maneira aqui. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.